Olá, amados. Estamos estudando o livro dos Salmos. Vamos ler o capítulo 2, Salmo de Davi. Por que as nações se agitam e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram secretamente contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: quebremos suas ataduras e lancemos seus laços fora de nós. Aquele que está sentado nos céus rirá, e o Senhor zombará deles. Então os repreenderá em sua ira, e em seu furor os amedrontará, dizendo: eu tenho estabelecido meu rei no monte santo de Sião. Eu publicarei um decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu as destroçarás com um cetro de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. E agora, ó reis, sede sábios, deixai-vos instruir, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Percebem que nesse salmo é uma profecia que Davi está recebendo de Deus? Por que fala que Deus ele publicaria um decreto, que ele estaria dando, um filho? Aqui está falando de Jesus Cristo, que ele daria um filho, que ele já tinha gerado, esse filho, que aqui fala no versículo 7, eu publicarei um decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, ele não estava, isso aqui, o Salmo 2, ele não estava falando para Davi, que era Davi, o que ele estava comentando aqui no Salmo 2? Davi estava sendo usado. Davi nessa parte, se você for, porque antigamente os profetas eram chamados de médios. Então, Davi estava sendo médios aqui, um médio, porque Davi estava recebendo a profecia de Deus. Aqui Davi recebeu a profecia de Deus, que Deus enviaria um rei a essa terra, para que os juízes, os reis daqui da terra, viessem a ouvir esse rei, viessem servir esse rei. E Deus está dizendo ainda, olha, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Então, o que Deus está falando? Deus está nos orientando. Desde aquele tempo, Deus já estava avisando, olha, meu filho está chegando. De uma certa forma, ele estava falando isso, porque esse Salmo 2, se você olhar, é tudo que fala assim, que quando fala que os reis, aquela terra estava zombando de Cristo, porque Deus já não estava mais agradando do que aquele povo estava fazendo, estava em guerra, principalmente nessa época aqui do Salmo, de Davi. Já estava uma guerra, muita guerra mesmo. Se você ler o livro dos reis, eles só viviam em guerra. Davi mesmo era um rei que ele participou de muitas guerras. E aqui Deus está alertando aquela nação, o povo da terra, Deus está alertando eles, para que eles parem com aquilo do que eles estavam fazendo, para meditar mais na palavra de Deus. E Deus vem com essa profecia, através de Davi, Deus vem com essa profecia. Vai surgir um rei, é a mesma coisa que Deus está falando, que eu estou publicando um decreto. Ele está falando aqui, que fala aí, eu publicarei um decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Para quem que Deus deu a terra por herança? Foi para Jesus.
E aqui ele fala, ó, tu as destroçarás com um cetro de ferro, tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, o que ele estava falando aqui era uma revelação que veria Jesus para acabar com aquela, né, com aquela guerra, com tudo, e para que o povo, né, Deus estava chamando a atenção, né, que para os homens aqui na terra, que eles se aproximassem mais de Deus, ouvissem mais o Pai, nosso Pai, né, Deus Todo-Poderoso. E essa palavra, esse salmo, é como se Deus também estivesse ressuscitando esse salmo para o nosso meio, para os dias de hoje. Quantas pessoas, quantos reis políticos, né, que se envolvem em grandes negócios, fica com falcatrua no meio do povo, roubando o povo, mentindo para o povo, fazendo coisas ilícitas, né, diante do povo e fazendo com que o povo concorde com tudo que eles fazem, né? Um exemplo, esses governantes, eles vai fazer uma obra, a obra custa mais de milhões, e você vê que aquela obra não tinha como ser tão alta, tão cara, né? Eles roubam assim na nossa cara, ainda coloca lá valores exorbitantes ainda, né? E nós ficamos calados, aceitamos tudo, né? Então isso, Deus vai acertar conta com esses juízes, com esses políticos, né? Que a Bíblia fala, não matarás, não roubarás. Por que Deus está sempre alertando o povo para não fazer tais ações? É porque vai ter um juízo. Aqui fala que ele vai, olha, o Deus, Jesus Cristo, ele vai destroçar com cetros de ferro o ser humano que desobedece a palavra dele. Então, esse Salmo 2 é um salmo que está alertando o povo a voltar, né, para Deus. Então, no próximo vídeo, eu vou ler o Salmo 3. Fique conosco, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, venha participar desse curso que vai ser de muita valia para você. Você vai aprender muita coisa aqui. Então, eu chamo você, chama seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, manda para o WhatsApp, manda para o seu grupo, se você tem grupo de WhatsApp, manda esse vídeo para o grupo do WhatsApp, para que você também possa, né, que outras pessoas também possam estar aproveitando esse estudo. Então, um forte abraço, conto com você e até o próximo, que vai ser o Salmo 3º, tá bom?